Exatamente isso, porque muitas pessoas se frustram, né? Porque elas colocam a felicidade em alguém. E quando casam, elas veem que a pessoa não estava na pessoa a felicidade dela. Verdade. Porque as pessoas casam para ser feliz, mas a gente casa para fazer o outro feliz, né? Quando eu faço meu esposo feliz, automaticamente ele vai me fazer feliz, porque tudo que a gente planta, a gente Colhe, colhe. né, pastora? Não tem como falar, por exemplo, a senhora falar de propósito, e se não falar de família, né, pastora? Sim, Eu acredito que, eu acredito que na Bíblia Sagrada é assim. E eu acho que o maior propósito de Deus na Terra não é tornar ninguém rico, não é tornar ninguém milionário. O maior propósito de Deus na Terra que a gente pode ver na Bíblia é tornar famílias prósperas, mas não prósperas somente financeiramente, mas prósperas de verdade, que é a união, né, pastora? Famílias consolidadas na palavra, né? Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouco também sobre essa questão de ter uma família sólida, né? Na, na, com propósito em Deus, né, pastor? Eu acho que na verdade, o maior propósito de Deus é esse, né? sim, Aqui na Terra para os seres humanos. isso. A gente vê isso pelo próprio Jesus, né? Ele veio de uma família. Deus teve esse cuidado, né, de colocar ali, dele ter vivido essa experiência de família, porque ele poderia ter vindo de uma forma sobrenatural, né? Como veio no ventre, mas Deus poderia ter criado ele, né? E ele não precisar ter família. Imagina Deus, né? Jesus era o homem, mas era 100% Deus. Imagina ele ser cuidado, Maria trocar ali as fraldas de Jesus, né? Ter aquele convívio de paternidade com José, né? Que não era o seu pai, né? Verdadeiramente. Então, a família é a instituição sagrada, né? A família é a instituição que nasceu no coração de Deus. E por causa disso, o diabo investe tanto em destruir famílias. Se você for pegar um percentual, principalmente aqui em Manso Lima, em todos os lugares, mas quanto menor o lugar, mais evidente fica, né? Então, assim, a gente vê pela igreja também. Acredito que 95% das famílias são desestruturadas, né? Dificilmente você vê filhos criados em ambiente saudável com pai e mãe. Alguns que tiveram essa sorte de não ter um divórcio e que tiveram seus pais juntos, sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de trauma, né? Eu estava lendo um livro que fala que de cada 3 casamentos, um termina em divórcio no Brasil, É, né? forte. Porque as pessoas, isso já vem da raiz, né? Porque não tem como eu falar de família sem falar de como é construída uma família. Eu sou filho de pais separados, meu esposo é filho de pais separados, né? E esse mesmo livro fala que o divórcio dos pais, ele gera mais trauma dos filhos do que a morte de um deles. Para você ver como que fica a cabeça de uma criança quando ela passa por uma separação, né? Algumas pessoas não sentem tanto, outras vão sentir mais, né? Então, assim, eu não senti tanto porque eu tive meu avô que fez, de certa forma, esse papel na minha vida, né? Era o que dava limite, era o que aconselhava. Eu lembro que na casa do meu avô, era assim, nós nunca falamos palavrão, nunca ouvimos um palavrão. Por que que eu tô falando da casa deles? Porque a minha mãe, nessa época, trabalhava e trabalhava no hospital, tirava muito plantão. Então a gente ficava muito com eles, né? Então assim, nesse ambiente da minha família materna, a gente nunca ouviu palavrão. Você não tinha esse negócio de qualquer pessoa chegar e entrar. Eu lembro que às vezes as amigas iam lá na frente, bater palma e me chamar, e dizer, o que é que você quer com ela? Né? Então ele protegia muito, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Isso me guardou demais. Então, às vezes algum parente supre esse papel, mas nem sempre, né? Então, assim, eu não senti muito, mas muitas pessoas sentem demais, demais. É muito traumático a separação para os filhos, né? Independente da idade que esteja. E como eu falei de construção, tudo está na base. Eu vejo as pessoas hoje, solteiros, principalmente a gente que acompanha, que vive igreja intensamente, a gente vê tudo, né? Então, assim, a gente vê muito o desespero para casar, como se casar fosse resolver todos os problemas, né? E eu quero dizer para você, solteiro que está me ouvindo, que se você casar errado, seus problemas só estão começando, né? Casamento não é para resolver problemas, né? Casamento não é para nos fazer feliz. O objetivo do casamento de Deus no casamento é nos tornar mais santos e mais parecido com Jesus. Por que que isso acontece? Porque quando você namora, você mostra a sua melhor parte. Mas quando você casa, você está ali convivendo com a pessoa dia após dia.
Então, todos os seus defeitos ela tá vendo e você é confrontado com isso. Porque o nosso cônjuge é como se fosse um espelho que reflete o nosso defeito. E você não pode quebrar esse espelho, você não pode jogar ele fora, né? Você não pode simplesmente ir embora, não, você tem que conviver. O primeiro ano de casamento, as pessoas falam que é o melhor ano, é o ano mais difícil, eu acho. Para mim foi o ano mais difícil. Hoje nosso casamento é muito melhor do que um dia já foi. A gente vai amadurecendo e o primeiro ano de casado é o ano de adaptação. É você vai morar com uma pessoa que foi criada de uma forma totalmente diferente de você. Eu e meu esposo, de temperamento, somos literalmente água e vinho, né? Somos muito diferentes. Meu esposo fala alto, é agitado, né? Intenso em tudo que ele faz. Eu não, eu sou quieta, sou no meu canto, né? Eu sou good vibes. Mas como tudo que Deus faz é perfeito, nós somos o equilíbrio um do outro, né? Eu preciso da tempestade dele e ele precisa da calmaria que eu tenho, né? Então a gente vai vivendo e vai se adaptando. Então, para que uma família ela seja bem-sucedida, ela precisa começar certo. É muito difícil algo que comece errado, eu diria que é impossível algo que comece errado não continuar errado, né? E o que é começar certo? Eu li, acho que eu até te mandei um, um link no Instagram que falava sobre Sim, isso, né? os stories, né? Sim. Sobre você estar apaixonado e casar porque você está apaixonado. Quando você está apaixonado, você não tem discernimento, porque você está envolvido. Por que na igreja a gente tem esse processo de oração? Né? Esse processo de, vamos dizer, de namoro, mas de uma forma certa. O que seria a forma certa? De você se conhecer. Porque nosso pastor Mariano sempre falava isso, minha filha, o que não é mudado antes do casamento, dificilmente vai ser mudado depois. Como eu falei, o Normando foi o meu primeiro relacionamento. Eu nunca tinha tido outro relacionamento com ninguém, né, sério, assim, de tempos, nunca tinha tido. E ele já tinha tido alguns relacionamentos. E vinha de uma vida totalmente mundana, né? Não sabia o que era uma família no contexto que Deus tinha criado para ser. Então, esse período, que foi mais ou menos um ano, nós passamos sendo acompanhada, e nesse período você vai aproveita para conversar e se conhecer. Quais são as suas intenções? Né? O que você quer da sua vida? É esse caminho mesmo que você quer seguir? Os propósitos da pessoa que você está apaixonado se alinham com os teus? Porque imagina eu casar com o Normando e eu querer viver uma vida com Deus e ele não querer, ou vice-versa. Ou eu quero me casar e eu quero ir embora da cidade, sendo que eu quero morar aqui. Né? Então, muitos conflitos que acontecem depois do casamento é por causa dessa falta de tempo, que não teve para se conhecer. E aí acaba se precipitando, casa logo, casa com uma pessoa que não conhece. Depois que casa, é que realmente vai descobrir com quem se casou. Né? É o ditado que diz, né? Você casa com o príncipe e acorda com o sapo. Porque você não teve tempo para isso, né? Quanto mais tempo você investir antes, menos problemas você vai ter que resolver depois. Por que que nós não tivemos muitos problemas? Por exemplo, eu vinha de uma minha vida emocional, eu não tinha nada para resolver com ninguém. Tava tudo bem. Ele já vinha de um relacionamento que já tinha um filho, né? E durante o nosso relacionamento, quando a gente ainda não era da igreja, ele teve mais 2 filhos. Né? Meu esposo tem 5 filhos, o meu filho é o quinto, né? Todos homens. E isso nunca foi motivo de briga entre nós. Nunca foi. Porque eu já casei sabendo, né? Eu já casei sabendo que ele tinha filhos, que ele tinha 4 filhos. Eu já casei sabendo, né, que existia um processo que nós precisávamos passar. Eu já casei sabendo o que precisava mudar. E o importante de você ter uma liderança, ter alguém mais maduro, alguém que já tinha uma família, né? Meus pastores, obviamente, eram casados, já tinham experiência, sabiam nos aconselhar à luz da palavra de Deus. Então, eu nunca passei a mão em erros dele ou vice-versa, porque eu entendo que não é uma atitude inteligente. Porque se eu vou iniciar um relacionamento com alguém, essa pessoa está fazendo algo que não é certo, e eu compactuo, depois eu não vou poder reclamar. Porque quando você casa, você é uma só carne. Então, se ele comete um erro e eu deixo ele permanecer no erro, eu vou colher as consequências junto com ele. Né? Eu lembro que tudo que acontecia, pastor, não conseguimos resolver isso, porque tem coisas que a gente consegue resolver só, mas tem coisas que a gente precisa de uma intervenção de alguém mais maduro, né? Que no caso são os nossos pastores, em quem temos a nossa total confiança, né? Eu falo que ele nos conhece mais do que nós mesmos, né? Porque o discipulado ele é isso, ele é um relacionamento, né? Um direcionamento. Feliz é quem tem um discipulador.
Verdade, pastor. Uau! Que aula, pastor.